Olá, boa noite. Ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, e o Jornal da Cultura tem muito mais. Ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, manda investigar vazamentos sobre quebra do sigilo bancário de Temer. Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeita a proposta de legalização dos cassinos. PT afirma que Lula vai se manter em campanha para a presidência mesmo se estiver na cadeia. O governo estuda dar auxílio em dinheiro para a mulher vítima de violência doméstica que se separa do agressor. Seria uma boa ideia, né? Apoiar mais as mulheres, né? Depois da sala de cinema, o Ministério Público encontra suíte de motel na cadeia pública de Benfica, onde estão presos da Lava Jato. Carta do cientista Albert Einstein, escrita em 1928, é leiloada por $100 mil em Jerusalém. Antecipando o Dia Internacional da Mulher, guardas de trânsito da Rússia distribuem flores às motoristas. Na bancada estão o filósofo, professor da FAP e também da PUC de São Paulo, Luiz Felipe Pondé, e o secretário da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Márcio Elias Rosa. E hoje, quarta-feira, é dia de Jornal da Cultura com plateia. Nós vamos mostrar o grupo de telespectadores que está aqui no estúdio. Tem também estudantes da Univesp no núcleo de Capão Redondo, bairro aqui de São Paulo. Eles enviaram um e-mail para plateia.jc@tvcultura.com.br. A nossa produção agendou a visita deles. No último bloco do jornal, nós já vamos conversar com a plateia e depois, às 10h15, vamos ter mais meia hora de debates através dos canais digitais da Cultura no YouTube e também no Facebook. O Brasil vive o fenômeno da interiorização do crime. Com a segurança mais organizada nas capitais, as quadrilhas procuram cidades pequenas e vulneráveis. Só nesta semana, no interior do Rio Grande do Sul, 3 bancos foram assaltados em 3 cidades diferentes. Detalhe, no intervalo de apenas 8 horas. Ontem, criminosos invadiram ao mesmo tempo 3 agências de Pirajuba, no interior de Minas Gerais. Eles explodiram os cofres e caixas eletrônicos e fugiram sem deixar pistas. No interior da região centro-oeste do país, a violência também está presente, como mostra o repórter Sérgio Colassino. Aqui em Três Lagoas, no interior de Mato Grosso do Sul, só nos 2 primeiros meses deste ano, foram registrados mais de 470 roubos e furtos, principalmente em comércios aqui da área central. A média é de 8 por dia. A Polícia Militar afirma que houve redução nesses tipos de crime, mas nas ruas a sensação é de insegurança. É o que diz a Sulamita, gerente desta loja de roupas. É assaltada 2 vezes em menos de um mês. No último, o rapaz estaciona a moto em frente ao prédio, quebra a porta de vidro, entra e leva o que vê pela frente. Em poucos segundos, foge na mesma moto. A gente já está fazendo mudanças, já colocar segurança aí na frente e vamos por grade. A violência fora dos grandes centros é chamada pelos especialistas como interiorização do crime e mostra que a insegurança não está limitada ao Rio de Janeiro, que recebe as forças de intervenção militar. Porque o criminoso profissional vai onde ele tem menos chance de ser pego e tem mais dinheiro para ser arrecadado. Imagina morar numa cidade onde os índices de criminalidade são baixos e a sensação de segurança é grande. O que parece um sonho para milhões de brasileiros é realidade aqui em Vinhedo, que fica a apenas 70 quilômetros da capital paulista. Para combater a criminalidade, são investidos R$10 milhões por ano em tecnologia e inteligência, que permite uma ação preventiva e respostas mais rápidas do policiamento. Atento às viaturas. Entrou pelo portal veículo atitude suspeita. Cerca de 70 câmeras filmam quase toda a cidade. Um software lê a placa de todos os veículos e identifica se eles são furtados ou roubados. É em um trabalho voltado realmente a fechar toda a cidade para entrada e saída de veículos. Outro programa permite que câmeras particulares sejam compartilhadas com a Guarda Civil. Os moradores podem usar um botão de pânico para qualquer emergência. Olha, eu vim de cidade grande, né? Então, para mim aqui é muito tranquilo, muito mesmo. Sossegadinho aqui. Você pode ficar à vontade mesmo. Boa noite, Pondé, secretário. O que pode explicar esse aumento da violência no interior? Nós podemos dizer que nas capitais há uma maior repressão ao crime, por conta disso parte dos criminosos migram para outros locais? Muito boa noite a todos, boa noite, Pondé. Eu acho que de fato pode ser isso. Acho que é o crime organizado, sobretudo, que busca essa interiorização para fugir a uma maior repressão policial que ocorre nas regiões metropolitanas. Então isso pode se justificar.
Na medida em que há uma intensificação da contenção na grande capital, na região metropolitana, há uma tendência que nas pequenas cidades, onde o efetivo policial é menor, né, eventualmente ocorram crimes contra o patrimônio. Agora, índice de criminalidade, o índice de violência e sensação de segurança ou insegurança não são exatamente a mesma coisa, né? A sensação de insegurança é gerada também pela sensação de impunidade, a justiça que não funciona, justiça que tarda, não é? Tudo isso alimenta no homem, muitas vezes, a sensação de insegurança, muito embora os índices sejam até mais favoráveis do que no passado. Agora, o que a matéria mostrou muito bem é que o investimento em inteligência, investimento em tecnologia da informação, é que tende a atender melhor a segurança pública. É o caso aí de Vinhedo, né, que nós vivíamos. Eu me lembro do caso de Guararema, por exemplo, que o município está todo ele monitorado por câmeras do poder público e também do setor privado, das associações comerciais, por exemplo, e essa integração de sistemas permite um melhor policiamento. Polícia baseada só no homem, no efetivo, na pessoa física, não dá certo, né? Não é possível, porque nunca o Estado terá elementos suficientes para conter a criminalidade que ocorre, sobretudo nos grandes centros urbanos. Agora, essa questão, o secretário falou, né? As pessoas falam muito, a sensação de segurança. Queria trazer justamente essa questão, quando a sensação de segurança, mas é uma sensação, então não é porque a cidade é segura de fato? Por que, né, usar esse termo sensação de segurança? É porque às vezes quando a gente fala de sensação é como se a gente quisesse dizer que você pode ter uma sensação e em realidade não é exatamente aquela que você tem a sensação, né? Mas eu acho que aqui no Brasil a sensação de segurança ela está ficando disseminada. Eu diria duas coisas a partir do que o secretário falou. Primeiro, não resta nenhuma dúvida que o principal combate ao crime hoje é da ordem da inteligência. Assim, se todas as pesquisas em todos os países do mundo que são mais organizados, sem inteligência, você não prende ninguém, não identifica crime, não previne crime. Então, você tem que ter um investimento pesado nisso. Agora, eu queria dizer uma outra coisa que é decorrente desse assunto da sensação de insegurança, que a gente está na eleição agora em 18, né, momento eleitoral, e inclusive, acusam muito Temer de ter feito essa intervenção olhando um pouco a agenda política, porque no debate da insegurança, as propostas mais à direita tendem a levar vantagem sobre as propostas mais à esquerda, do espectro político, eu quero dizer. Porque as propostas mais à direita, e eu não estou falando de nenhuma extrema-direita e de nenhuma extrema-esquerda, as propostas mais à direita, elas tendem a privilegiar o cidadão comum, que paga imposto, que quer circular pela rua, que quer ter sua loja não roubada, que quer ver sua filha voltar da faculdade à noite com segurança. Então, as propostas à direita, elas tendem a privilegiar esse sentimento do homem comum. Ele é mais perto da percepção e a sensação que as pessoas têm no dia a dia. As propostas mais à esquerda, elas são um pouco opacas por cidadão comum. No sentido de que você fala de que, às vezes, o criminoso é vítima de uma desigualdade social, o criminoso é criminoso porque a sociedade o levou a fazer isso, ou porque há algum tipo de opressão sobre ele, que é distante da percepção da pessoa comum. A maior parte das pessoas que têm essa percepção mais à esquerda são pessoas que circulam pelo mundo acadêmico, pelas ciências humanas, pelo ambiente intelectual. E aí você tem, à medida em que o tema da insegurança pública, melhor dizendo, cresce na pauta ao longo do ano 18, essa pauta deve, de alguma forma, trabalhar a favor dos candidatos mais à direita do espectro político. Vamos ver o que está chegando aqui. O Taylor Platter, o Brasil, sendo o Brasil, só investe na segurança das grandes cidades. Liesle Martinez, o interior da cidade já foi pacato e sossegado. Hoje em dia é só medo. Então é preciso também reforço nas cidades pequenas e não só nas capitais. Não, eu acho que sim, não há dúvida. Onde o ser humano estiver, o Estado deve também estar presente para lhe garantir serviços básicos essenciais. Não é só a segurança, saúde, educação, tudo aquilo que justifica a própria existência do Estado. Mas na linha do que o professor Pondé está propondo, não é? Eu diria o seguinte: o discurso mais à esquerda privilegia uma ideia de social, da sociedade, e o discurso mais à direita, a visão da autoridade, o braço forte do Estado. Sim. Muitas vezes encarnado na polícia,
E a ideia de segurança pública confundida com ordem pública, imposição da ordem, não é? E que aplaca uma necessidade do ser humano de ter uma expectativa de viver em paz, não é? Sim. Muitas vezes esse discurso esconde uma falta um aceno para o autoritarismo. Muitas vezes é um aceno para o Estado forte e totalitário. Esse é um grande risco, né? O melhor é o médio, eu acho, né? O equilíbrio. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, mandou apurar o vazamento do pedido de quebra de sigilo bancário do presidente Michel Temer. Hoje, a defesa de Temer negou ter tido acesso a informações sigilosas. Em documento enviado ao Supremo, a defesa de Temer declarou que acessou o Diário da Justiça Eletrônico, site do próprio STF, depois que a notícia da quebra de sigilo foi divulgada pela imprensa. E que, em seguida, pesquisou inquéritos do dia 27, data em que o ministro Luiz Roberto Barroso fez o pedido. A defesa disse ainda que pediu a íntegra da investigação por deduzir que este era o inquérito que decretou a quebra do sigilo bancário de Temer. O ministro Luiz Roberto Barroso mandou apurar quem teria vazado a informação. É um procedimento sigiloso. As palavras perderam o sentido no Brasil. A quebra do sigilo bancário do presidente foi autorizada no inquérito do qual Barroso é relator no STF. A investigação apura se Temer recebeu propina para favorecer a empresa Rodrimar, que atua no setor de portos. Os advogados do presidente aguardam a decisão de Barroso de liberar as informações na íntegra, para saber se entram com recurso no STF. O ministro disse que vai avaliar o pedido, mas não deu um prazo para que isso aconteça. As palavras perderam sentido no Brasil, como disse o ministro Barroso? Essa é uma frase quase filosófica, né? Para não dizer poética. As palavras são ferramentas de uso cotidiano e elas podem, não sei se perder o sentido, mas elas podem esgarçar, né? E quando você, por exemplo, a ideia de sigilo é uma ideia que vai paulatinamente caindo em desuso do ponto de vista da prática cotidiana, uma vez que você tem uma malha de mídia social e de rede social que é praticamente incontrolável e que você tem que produzir mecanismos gigantescos de controle. Então, eu acho que a ideia de sigilo perde a força, não só no Brasil, mas perde em toda parte. Inclusive no sentido de, algumas pessoas defendem fora do Brasil que uma vez que você exerce cargo público, você não tem direito a sigilo nenhum. Absolutamente nenhum. Se você comprou um Big Mac, tem que aparecer na internet. Ou seja, no site responsável pelo caso. Então, eu entendo que o Barroso fala, né? Assim, muitas vezes a gente, principalmente quando você está numa função como juiz, no âmbito da lei, você tem uma tendência a achar a entender que a convenção, que é a lei, deve conter a sociedade dentro disso. Mas as práticas sociais associadas às mídias sociais hoje, elas tendem sim a esvaziar a noção de sigilo, a noção de privacidade e transformar. Isso daí é um problema tão grande que, na verdade, ninguém sabe o que fazer com isso, né? O mundo da informação está passando por um choque tão grande que a tendência é que cada vez mais você tenha dificuldade de controlar qualquer fluxo de informação. Mas isso atrapalha de alguma forma, secretário? Que implicações tem vazamento, nesse caso, né, o vazamento desse inquérito? Pode ser que o ministro esteja querendo assegurar a elucidação do fato, né, e a divulgação pode comprometer a produção de outras provas. Muitas vezes o sigilo, que é excepcional, a regra é a publicidade, não é? O sigilo só nas hipóteses em que a Constituição determina ou a lei determina. E essa é uma das hipóteses, né? O juiz pode determinar ou decretar o sigilo. Quando se trata de informação bancária, por exemplo, a lei estabelece a necessidade de sigilo. Mas qual a finalidade do sigilo? Já que não é a regra, é a exceção, é preciso que tenha uma finalidade a que se destina o sigilo. A elucidação do fato, o desejo de apurar ou de reconstruir uma verdade, ou recontar uma verdade. Neste caso específico, o ministro, pelo visto, está antevendo que a publicidade possa comprometer a investigação, a elucidação, daí a necessidade de apurar. Mas, como diria o grande filósofo Odorico Paraguaçu, né? A publicidade é a regra, o sigilento e reservoso a exceção. Né? Quer dizer, parece que o que você está falando é que o sigilo pode criar uma situação que dê spoiler no processo. Exatamente. Dê spoiler, que começa a aparecer coisa, e aí, de repente, você começa a esconder coisa. Pois é, e pela reação do ministro Barroso, que não é comum, não é?
determinar a apuração, porque sigilo todo dia a gente assiste, não é? Muitas vezes o sigilo é fruto do bom jornalismo. O jornalista que cria boas fontes e tem uma capacidade de... E nunca conta. E nunca conta a fonte. Sim, então, nós não podemos também punir o bom profissional do jornalismo pela revelação de um fato que deve permanecer sob sigilo. Então, você fica sabendo do fato justamente Agora, quando não se dá não pelo revelar meio... a fonte. Pois é, mas quando não se deu pelo meio jornalístico, aí então é preciso apurar a responsabilidade, porque pode ocorrer uma violação de dever funcional, por exemplo. O Supremo Tribunal Federal decide manter o poder do Tribunal Superior Eleitoral de cassar mandatos de políticos eleitos nos estados. Os ministros votaram uma ação do PDT que pedia análise dos tribunais regionais eleitorais antes de chegar ao TSE. A medida daria sobrevida a políticos com risco de perder o mandato. O STF entendeu que, como o TSE é a instância máxima, a Corte Eleitoral tem o poder de cassar o diploma sem análise prévia dos tribunais regionais. Vocês querem comentar essa notícia? Olha, a impressão que dá para quem quem acreditar que os sistemas institucionais devem respeitar uma certa capilarização, pode sentir numa medida como essa uma certa centralização do processo, né? Que normalmente quem defende que você tenha uma maior amplitude dos processos de julgamento, seja lá em que âmbito for, quando você passa para uma certa centralização, parece que a centralização diminui a possibilidade de intervenções múltiplas e de variação. Então, acredito que muita gente reclama nesse sentido aí, né? Secretário? Eu acho que cabe mesmo ao TSE decidir, não é? Na Justiça Eleitoral costuma ter brevidade, não demora tanto, o processo é mais rápido, é bem mais rápido. Agora, eu acho que esse é o tema deste ano, né? Eleição é o tema do ano. Nós estamos o ano todo, vamos passar o ano todo falando sobre outubro deste ano. Não é possível que a Justiça, nesse caso, não dê respostas adequadas, definitivas, prontamente. Não pode postergar. O PT afirmou que Lula vai se manter em campanha presidencial mesmo se estiver cumprindo pena. A defesa do ex-presidente ainda não decidiu que medidas irá tomar para evitar a prisão do petista, que teve um habeas corpus preventivo negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não sobraram muitas opções para a defesa do ex-presidente Lula. Com o pedido de habeas corpus preventivo negado ontem, por unanimidade no Superior Tribunal de Justiça, a única apelação possível no tribunal são os embargos declaratórios, que apenas esclarecem pontos da decisão. Esse foi o recurso pedido depois da condenação de Lula em segunda instância pelo Tribunal Regional de Porto Alegre, no caso do triplex do Guarujá. O recurso ainda não foi julgado. Se rejeitado, Lula pode ter a prisão decretada. A defesa do ex-presidente fez outro pedido de habeas corpus preventivo, similar ao que foi negado ontem no Supremo Tribunal Federal. O plenário não tem data para julgá-lo. Uma das estratégias da defesa do ex-presidente Lula é pressionar o Supremo Tribunal Federal. Se conceder o habeas corpus, a Corte poderá abrir um precedente para que outros condenados não sejam presos em segunda instância. Entendimento que foi definido pelo próprio STF em 2016, numa votação apertada. 6 votos a 5. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, já declarou que revisar a condenação em segunda instância por causa do processo do ex-presidente é apequenar o Supremo. Hoje os ministros já indicaram, pelo menos um deles, que mudaria de posição, indicando que haveria uma nova tese e que, segundo a Constituição, as pessoas não poderiam ser presas só com a condenação após segunda instância. O PT garante que irá manter a candidatura de Lula ao Palácio do Planalto e ainda afirma que, se for preso, Lula seguirá com a campanha presidencial. Lula continua candidato e será o nosso candidato a ser registrado no dia 16 de agosto. Mesmo cumprindo pena, o petista pode entrar com um pedido de liminar, baseado na lei da ficha limpa, junto ao STJ, para que possa ser elegível. Mas pela mesma ficha limpa, o Tribunal Superior Eleitoral pode retirar Lula da corrida presidencial. O Lula não sendo candidato, que me parece ser a possibilidade mais forte, né? A incerteza fica muito maior. Mas sem a presença dele, é uma eleição com chances até, eu diria, me arrisco a dizer, de ser decidida no primeiro turno.
Já que a reportagem terminou aí falando das expectativas em relação às eleições, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Como será que os eleitores vão reagir caso o Lula seja preso? Nas pesquisas eleitorais, será que ele cresce, deve crescer ou cai qual que deve? Olha, o Lula tinha na última pesquisa divulgada ainda ontem mais de 30% da manifestação de desejo de voto, né, caso seja candidato. É óbvio que vai repercutir de maneira contrária, né, ao interesse desse pessoal todo. Mas tem um dado que eu imagino. Hoje, o cenário é completamente diferente do cenário que nós vamos conhecer em agosto, quando as candidaturas estiverem postas e as campanhas e os discursos apresentados para a opinião pública. Acho que aí há uma mudança do panorama. Eu espero que não falte equilíbrio ou juízo para esses personagens que querem desempenhar um papel de protagonista na cena eleitoral. Por quê? Porque não há nada mais, volto a dizer, não há nada mais sério no ponto de vista político este ano do que a eleição presidencial. E esses todos os candidatos, em tese todos, mas sobretudo estes, que lideram, e o Lula já foi presidente por 2 mandatos, né? Esses que lideram as pesquisas de opinião ou os grandes movimentos eleitorais, precisam ter consciência do papel que desempenham. Muita vez, não é? A sociedade caminha por onde caminham essas lideranças políticas. Então, que não falte responsabilidade no discurso e na ação dessas lideranças todas. Primeiro, eu começaria dizendo que eu tendo a não concordar com a fala do último entrevistado, dizendo que, de repente, o Lula levaria no primeiro turno. Né? Eu entendo que ele estava falando do Lula, quando disse que talvez se resolvesse no primeiro turno. Né? Caso ele não seja candidato. Então, assim, se ele não for candidato, eu não acredito que a eleição seja resolvida no primeiro turno, nem ele sendo candidato, eu acredito que ela seja resolvida no primeiro turno, sendo ele que ganha. Né? Acho que a gente está numa situação hoje que não dá para afirmar isso. Agora, eu olhando do ponto de vista um pouco do marketing político, da imagem, assim, primeiro, se o STF rever a posição e sair uma posição a favor de que você não pode prender quem é condenado em segunda instância, eu acho que a imagem do STF vai sair chamuscada nesse processo. Né? Vai sair chamuscada porque o processo de politização do judiciário está muito alto. Isso é todo momento em que o processo político fica muito agudo. Na democracia existe uma tendência a se politizar tudo. Veja que hoje se politiza relações de afeto, relações de trabalho, relações de sexo, identidade, tudo se politiza, né? Essa característica da democracia é descrita por especialistas desde o século XIX, que na democracia há uma tendência a política ela se infiltra em todos os níveis. E o Poder Judiciário, ele já está visto como politizado, para o bem ou para o mal, tanto faz. Se o STF volta atrás em relação à sua própria decisão, apesar que foi apertada, me parece que vai somar a imagem de que o STF estaria fazendo isso para aliviar a barra do Lula. Outra coisa, eu acho que o Lula, quando ele fala que ele vai ser candidato mesmo preso, ele está investindo naquela comparação que ele fez entre ele e o Mandela. Né? Ele se comparou ao Mandela, quando o Mandela passou anos na cadeia, e ainda como anos na cadeia, acabou sendo presidente depois. E a comparação entre Lula e Mandela me parece uma comparação absurdamente falsa, uma retórica da pior espécie. A tentativa de dizer que se Lula viesse a ser preso, né? Dizer que o Lula é um preso político, me parece é a mesma coisa que o Chaves dizer que a Venezuela era uma democracia. É um truque retórico absurdo. O contexto em que o Mandela estava, o contexto em que o Lula está, as acusações contra o Mandela na época, as acusações contra o Lula hoje, quer dizer, não dá de forma nenhuma para você dizer que o Lula é o Mandela se ele estiver preso e ser candidato. É pura retórica isso aí. Agora, ainda sobre essa questão da segunda instância, a ministra Carmen Lúcia falou que trazer essa discussão agora por conta de um réu, no caso do Lula, não é, secretário, iria apequenar, nas palavras dela, o Supremo. Mas hoje, cada ministro age de acordo com a sua cabeça. Isso também não é muito ruim para o Supremo, não ter uma
decisão? Não necessariamente. O problema duro é que esse é um tema que acaba sendo politizado, muito embora ele seja um tema de natureza técnica, né? E deveria ser julgado aí com a neutralidade da ciência, se é que isso existe, não é? O problema é que, ainda que o Supremo diga condenação em segunda instância leva à prisão, à execução provisória da pena, e eu acho que isso está correto, porque nós temos aqui recursos protelatórios, etc. Justiça que tarda não é justiça, é justiça que não funciona, sempre restará ao juiz a possibilidade da análise do caso concreto e um grau de liberdade, de discricionariedade para não ordenar a execução provisória, para o juiz ou para o tribunal. Pode ser a saúde do réu, pode ser a idade do réu, pode ser uma condição social qualquer que determine que o réu, ao invés de cumprir pena provisoriamente, permaneça em liberdade. Não para aguardar o eventual recurso, mas é porque aquela condição objetiva ou subjetiva leva à não execução da pena. É o que tem acontecido. E quando acontece, todo mundo fala, nossa, mas aí o juiz saiu da regra, porque é uma exceção, não é uma regra. Como no caso de mulheres grávidas, pois é, exato. Ou mulheres com crianças. Né? Aí as pessoas falam, mas tem mulheres pobres que estão presas e os filhos estão em casa. Quando ela é rica, ela sai da cadeia. É isso mesmo, é isso mesmo. Veja a seguir, o Ministério Público encontra suíte para visita íntima na cadeia de Benfica. E ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil é condenado a 11 anos de prisão. Nós voltamos já. Por decisão do Tribunal Superior do Trabalho, as empresas não podem mais exigir a apresentação de bons antecedentes na contratação de um funcionário. Para o tribunal, o pedido da certidão configurava dano moral. Desde o começo da carreira, há quase 20 anos, o Fernando passou por 7 empresas. Em todas, precisou apresentar o certificado de bons antecedentes. Apesar de nunca ter tido problemas com a justiça criminal, ele diz que sempre se sentia incomodado em ter que apresentar a certidão. É um constrangimento, sim, ter que toda vez que você vai estar aí a ser contratado, você recebe a lista e esses antecedentes criminais encabeçam a lista. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho entenderam que exigir o certificado de antecedentes é proibido por configurar dano moral. Essa é uma empresa especializada na recolocação de profissionais no mercado de trabalho. Aqui, a determinação do tribunal foi bem recebida. A partir do momento que a pessoa está inclusa na sociedade, ela tem direito de recomeçar. Isso não pode ser definido como um critério de exclusão para contratação ou não de uma vaga. Se a pessoa de fato já cumpriu a pena dela, está livre hoje, não existe um motivo pelo qual ela deva continuar sendo punida por isso. A decisão do TST prevê que a certidão de antecedente criminal só pode ser pedida em casos específicos relacionados a cargos de confiança. Entre os exemplos estão os empregados domésticos, cuidadores, motoristas de carga, vigilantes e bancários. Mesmo com o fim da exigência do certificado de bons antecedentes, o candidato a uma vaga não está livre de ter a sua vida investigada pela empresa. Hoje, as redes sociais são a principal fonte dos recrutadores no processo de avaliação. A rede social envolve todos os tipos de profissionais, né? Então, você tem um acesso fácil ao perfil do profissional, o que ele costuma postar, né? O que ele costuma compartilhar, o que ele gosta. E é uma fonte de informação, às vezes, essencial em um processo de seleção. Vamos começar, então, justamente por esse comentário na reportagem. Nas redes sociais está tudo lá. Então, a pessoa pode investigar, tudo que a pessoa posta, tudo que ela compartilha. Isso é importante para selecionar alguém para uma vaga de trabalho? Olha, a vida dela nas redes sociais. Bom, pode ser que seja importante para quem esteja contratando. Eu vou aplaudir a decisão tomada pelo TST, porque eu acho que, de fato, não faz sentido exigir de maneira indiscriminada a comprovação de bons antecedentes, até porque pode ser um empregado com bons antecedentes num mau empregador, por exemplo. Né? Ninguém perde para o empregador os seus antecedentes. E também não acho que isso resolva o problema. As hipóteses de exceção, funcionário que trabalha de confiança, cuidador, cargo de confiança, função de confiança, isso tem justificativa, porque aí sim há uma relação direta. Não é? Nas demais hipóteses, não. Uma boa entrevista de emprego esclarece. Então foi uma decisão acertada. Eu acho que é uma decisão acertada. E, de fato, as redes sociais
atestam muito mais que qualquer certidão de antecedentes. Vai lá nas redes sociais, sabe tudo da vida da pessoa, não é isso? Nessas páginas, até porque as pessoas fazem questão de expor a sua intimidade, não é? Por completo. Então... Mas até que ponto que isso é saudável, né? O que a pessoa é nas redes sociais é aquilo que ela é no trabalho, é aquilo... Saudável não é, mas a gente está muito anos-luz de ser saudável, né? Quer dizer, primeiro, é bom lembrar que, como a gente estava brincando aqui antes, o caso de antecedentes não funcionou contra a candidata à ministra do Trabalho, né? O caso de antecedentes funcionou. E aí, de repente, você nem precisou lançar mão desse recurso. E aí eu queria voltar a esse tema, porque, assim, uma das grandes discussões dos próximos 20 anos do século XXI será, sem dúvida nenhuma, os impactos derivados da ferramenta de mídias sociais, né? Ela é de quase total impossibilidade de controle, a não ser que você feche os provedores, e ainda assim, se você fechar os provedores hoje, o mundo morre asfixiado. Porque toda a economia depende das mídias sociais de alguma forma ou do Wi-Fi. Então, eu diria que, assim, põe alguém de 12 anos para investigar a vida de uma pessoa, ele acha em meia hora tudo que você quiser. E não é só as fotos que você bateu pelado um dia porque estava bêbado, né? Ele vai encontrar os lugares onde você passou, porque a situação que a gente tem hoje é o seguinte, a gente produz rastros no nosso dia a dia, passando cartão, por exemplo, indo ao restaurante, né? Comprando uma passagem, fazendo pesquisa de coisas. Hoje, inclusive, há uma suspeita muito forte que as ferramentas são capazes de capturar o som que você grava. Então, digamos que você está conversando com uma amiga, eu estou citando um caso real, você está conversando com uma amiga sobre botas que você quer comprar para o inverno, tá? E então, que você viu bota tal e aí não sei o quê. Aí você está por gravação. Daí a pouco começa a aparecer várias na sua rede propaganda tela. de bota. Então, vamos seguir aqui, dá até medo essa conversa. Já aconteceu, eu achei que eu estivesse ficando maluca. Não, já aconteceu. Os mecanismos de... Hoje, para você pesquisar alguém, se você tem uma empresa, o Tribunal do Trabalho proibiu, que a gente vai fazer, ou 12 anos... Dá uma bugada nesse cara aí. O Reinaldo Berto está dizendo assim, se exigisse antecedentes de políticos, acabaria a classe. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, a 11 anos de prisão na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Bendini é acusado de receber 3 milhões de reais em propina da Odebrecht para facilitar contratos entre a empreiteira e a Petrobras. Marcelo Odebrecht e outras 3 pessoas também foram condenadas na decisão. A defesa de Aldemir Bendini, que está preso em Curitiba, negou as acusações e afirmou que vai recorrer da sentença. A defesa de Marcelo Odebrecht não foi localizada. Fiscalização do Ministério Público do Rio de Janeiro encontrou 6 suítes de motel dentro da cadeia pública de Benfica. Na unidade estão presos da Operação Lava Jato do Estado. Entre os presos em Benfica estão o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, e o deputado Paulo Melo, ambos do MDB. As suítes decoradas eram utilizadas para encontros íntimos. No ano passado, o Ministério já havia encontrado uma sala de cinema e alimentos caros na unidade, como queijos importados, camarão e bolinhos de bacalhau. Alguns deles estavam na cela do ex-governador Sérgio Cabral, do MDB, que foi transferido para o Paraná. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que vai investigar o caso e ver se há registro da entrada de garotas de programa. 2 presos morreram e 9 ficaram feridos após uma briga na cadeia pública de Pentecoste, no norte do Ceará. 2 dos feridos estão em estado grave. Os presos utilizaram armas brancas como facões. De acordo com a Polícia Militar, uma briga entre facções rivais teria provocado o confronto. A defesa de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá entrou com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para reduzir a pena do casal. Alexandre foi condenado a 30 anos de prisão e Ana Carolina a 26 pela morte de Isabela Nardoni em 2008. Os 2 estão presos em penitenciárias de Tremembé, interior paulista. Para a defesa, o casal foi condenado a sentença exagerada e desproporcional por influência da repercussão da mídia e da comoção social. Que tal suítes íntimas dentro da cadeia? Tinha até um coração desenhado lá dentro da parede, secretário. Parou? Quem é que vai se deixar seduzir por uma arquitetura, né? Uma decoração desse tipo? Agora, acho que isso ajuda a entender
porque o Rio de Janeiro chegou na situação em que chegou no campo da segurança pública. Né? Isso é a desmoralização do Estado. Né? Uma zona. Uma zona. Mas é bom lembrar que na fonte da ideia de visita íntima está a ideia de humanização da penitenciária, né? Porque a visita íntima estaria... Você não precisa decorar, fazer uma decoração brega dessa, mas a visita íntima estaria a serviço da humanização, da capacidade de você introduzir uma normalidade na vida dos presos, né? Afinal de contas, você tem que namorar mesmo na cadeia, né? E a seguir, o Senado rejeita a proposta de regulamentação dos jogos de azar. Carta de Albert Einstein sobre teoria da evolução é leiloada por quase R$400 mil. São os nossos próximos assuntos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou hoje por 13 votos a 2 a proposta de regulamentação dos jogos de azar, como o vídeo bingo e a abertura dos cassinos. Os parlamentares contrários à legalização dos jogos argumentam que os cassinos serviriam aos esquemas de lavagem de dinheiro e criaria uma legião de viciados, inclusive entre os mais idosos. O autor da proposta, Ciro Nogueira, do PP, não vê da mesma forma e alega que haveria um expressivo aumento na arrecadação de impostos. Mesmo rejeitado na CCJ, o projeto vai ser votado no plenário do Senado. Secretário. Não, eu faço um comentário de apoio à rejeição da proposta, né? O jogo tende, de fato, a fazer uma legião de viciados. Nós já tivemos uma experiência aqui no Brasil com bingo, né, que era legalizado e deu nisso, sobretudo para os idosos. O Brasil não tem condição de Mas fiscalizar. Eles existem de forma ilegal. Existem de forma clandestina e acho que eles vão continuar existindo de forma clandestina, ainda que legalizados, justamente para não pagar imposto. Não cria trabalho lícito, não é? E não é, eu acho que se a via do turismo, por exemplo, não precisa passar por aí. Nós temos aí um grande potencial turístico, ambiental, socioambiental, sustentável, não precisam apelar para esse tipo de atrativo. O Reino Unido divulgou que o ex-espião russo refugiado no país foi envenenado com um gás que ataca o sistema nervoso. O governo britânico prometeu responder com rigor à tentativa de assassinato. A Polícia de Combate ao Terrorismo do Reino Unido assumiu a investigação do caso. No domingo, Sergei Skripal e a filha foram encontrados inconscientes no estacionamento de um shopping no sul da Inglaterra. O ex-coronel vivia como refugiado no país desde 2010. Durante anos, ele trabalhou como agente duplo, repassando informações russas aos britânicos. O governo de Moscou negou envolvimento. Skripal e a filha estão internados em estado grave. Um dia depois da Coreia do Norte sinalizar um diálogo de paz, os Estados Unidos anunciam novas sanções ao regime de Kim Jong-un, atingindo 56 empresas de transporte marítimos. Uma investigação americana concluiu que a Coreia do Norte violou o Tratado de Armas Biológicas ao assassinar o meio-irmão do ditador. Em fevereiro do ano passado, Kim Jong-nam foi morto no aeroporto da Malásia por 2 mulheres que usaram agente químico VX. Reinaldo Mignone, o último presidente da ditadura na Argentina, morreu hoje aos 90 anos em Buenos Aires. Ele estava internado em um hospital militar, mas vinha cumprindo pena pelas 5 condenações que recebeu por crimes contra a humanidade. Em 1983, Mignone entregou o comando do país ao primeiro chefe de Estado eleito democraticamente, Raul Alfonsín, encerrando 7 anos de ditadura. Pondé, que vale a pena comentar? Olha, assim, em relação ao caso do espião, né, o espião duplo e tal, que as suspeitas todas recaem sobre a Rússia, o que vale a pena comentar é que uma característica do governo russo, do Putin, é não levar em conta certos protocolos da diplomacia. E isso é uma característica forte. Alguns usam adjetivos muito fortes para a Rússia nesse sentido, de que o processo de democratização da Rússia e de abertura do mercado flertou com grupos ilegítimos, né? E nesse sentido, isso teria contaminado o próprio governo russo. Agora, não tenho nenhuma dúvida que se o governo, o Kremlin, tivesse decidido envenenar esse sujeito, teria envenenado. Agora, o que eu não acredito é que o governo britânico vai dar nenhuma grande resposta. Que grande resposta ele pode dar? O que ele vai fazer? Né? Romper relações com o Kremlin? Vai fazer o que sem o gás russo? A Europa Ocidental
congela-se um gás russo. Então, acho que tem um jogo aí. E o Putin, ele é bom de fazer o jogo e de quebrar protocolos. Uma carta escrita em 1928 pelo físico alemão Albert Einstein, um dos maiores gênios da humanidade, foi leiloada por $103 mil em Jerusalém. A carta fala sobre a teoria da evolução das espécies. Foi enviada por Einstein para um amigo matemático com quem gostava de discutir o assunto. A carta, escrita em alemão, foi vendida por $103 mil, o equivalente a R$332 mil. E por R$19 mil foi leiloado um bilhete de admiração a uma jovem cientista italiana que tinha metade da idade dele. Einstein, que já era famoso na época, convidou a jovem para sair, mas não teve resposta. Um violino usado pelo físico também foi vendido. Apaixonado por Mozart, o cientista costumava tocar com os amigos. Ele dizia que a vida precisava ser sonhada como a música de Mozart, que capturava a harmonia do universo. Só para trazer uma outra informação sobre essa carta escrita por Einstein, é uma jovem estudante de química. Ele dizia que tinha muita admiração por ela e por isso queria conhecê-la. Elisabetta Piccini, mas ela dizia que ela era tímida demais para se encontrar com uma pessoa tão famosa assim. Pensou, então ela perdeu a oportunidade de conhecer Einstein, né? Eu acho que ela deu um fora no Einstein, na verdade, né? Porque se ela tivesse a fim de conhecer o Einstein, ela não teria ficado tímida. Acho que é um caso clássico do cara que investiu e se deu mal. Então, como bem dizia você há pouco, né? Assim, a ideia de que isso está humanizado, né? Porque, exatamente, por um lado, tanto levou um fora, quanto pelo outro, o velho caso de um sujeito famoso e tal, que não resiste à beleza de uma jovem aluna. E a prova do fora, então, que hoje vale muito, né? Vale muito. Mais interessante do que essa carta discutindo a evolução. A teoria da evolução. A teoria da evolução. A evolução evolui mandando cartas com uma outra carta, né? E a seguir, nós vamos ter a participação da nossa plateia aqui no estúdio. O governo estuda a criação de um auxílio financeiro para mulheres vítimas de violência. Nós voltamos já. E chegou a hora de conversarmos com a plateia sobre a reportagem desse bloco. E logo depois, após o encerramento dessa edição, às 10h15, nós ficaremos mais meia hora nos canais digitais da Cultura no YouTube e também no Facebook. E aí vamos discutir o tema escolhido pelos internautas, que é o seguinte: concorda com pesquisas que mostram a popularidade de políticos? Bom, então vamos agora até o local da nossa plateia, que é formada por alunos da Univesp, do núcleo do Capão Redondo de Engenharia da Computação, Engenharia de Produção e Matemática, e por telespectadores que enviaram e-mail para plateiajc@tvcultura.com.br. A produção de jornalismo entrou em contato e agendou a visita de todos. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Daqui a pouco nós já vamos começar a conversar. Aprovado hoje na Câmara um projeto de lei que aumenta em até 2/3 a pena em caso de estupro coletivo. A proposta também torna crime a divulgação de cena de estupro e de importunação sexual. As penas nesses casos poderão variar de 1 a 5 anos de prisão. O projeto segue agora para análise no Senado. O governo federal está elaborando um pacote de medidas de combate à criminalidade. Uma das ações em estudo é a criação de um auxílio financeiro para mulheres vítimas de violência doméstica. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. O número explica por que é tão fácil encontrar alguém que conhece uma vítima de violência doméstica. Família, conhecidos, colega de escola que teve violência doméstica pelo padrasto. Era uma vizinha. O marido batia muito nela, muita violência moral também, não só física. O governo estuda incluir a questão da violência contra a mulher no pacote de medidas que está sendo elaborado pelo Ministério da Segurança Pública. A ideia é dar um auxílio financeiro. O valor ainda não foi definido, mas seria oferecido por 6 meses a partir da separação física entre a mulher e o agressor. Seria uma boa ideia, né? Apoiar mais as mulheres, né? Ela depende desse agressor, porque ele bate nela, ela não pode largar dele por
não ter como sobreviver, aí sim. No caso, deveria ser investigado mais a fundo para ver se realmente aconteceu a agressão, para daí dar a bolsa, não sair dando assim, né? Na opinião de quem trabalha com mulheres vítimas de violência, o dinheiro pode ajudar, mas ele não deve ser o único auxílio. Políticas públicas devem ser implementadas integralmente para pôr um fim às agressões. Todas as políticas elas têm que contemplar a parte de saúde, educação, assistência, a questão do acesso ao trabalho, o acesso à moradia, o apoio psicológico e social, que inclusive previsto todas essas ações previstas na Lei Maria da Penha. Então, aproveitando a presença de vocês aqui, vamos à primeira pergunta já. Boa noite, Andresa. Professor Pondé, secretário. Eu queria perguntar se essa bolsa da mulher não é um estratagema do governo para navegar na popularidade das bolsas, né? Visando já uma eleição agora em 2018, já que isso não resolve o problema da violência contra a mulher. Só diz seu nome para a gente. José Rivaldo, desculpa. Secretário? Zé Rivaldo, eu acho que não. Eu acho que todo ano, na véspera do Dia Internacional da Mulher, surge alguém com uma ideia brilhante que ganha simpatia, manchetes e jornais e depois ela nem se efetiva. Tem um baixo compromisso com a efetividade, esse tipo de anúncio. Amanhã nós vamos comemorar o Dia Internacional e é por isso que hoje estamos falando da criação dessa bolsa. Penso que a razão é essa. Acho que nós precisamos pensar em um modelo que dê uma política de apoio, de fomento, uma política social para as vítimas de delitos, de crimes, sobretudo mulher, que é muito mais vulnerável nessa relação, mas não só para as hipóteses de violência doméstica. Eu lembrava agora há pouco uma situação muito comum em que o marido, por exemplo, é integrante de organização criminosa e a mulher é denunciante. Ela também precisa ser inserida num programa de proteção, como as testemunhas protegidas, né? Não apenas na hipótese de violência doméstica. O Brasil tem uma vergonha nacional, o ranking, né? A posição que ele ocupa no ranking dos países em violência doméstica. Aqui no Brasil, agride-se muito a mulher em razão da condição feminina. Isso é terrível, é uma vergonha mesmo para o nosso povo, não é? Mas a criação de uma bolsa para a mulher, eu acho, para essa hipótese apenas, eu acho desnecessário. Não me preocupa muito, porque acho que não vai se efetivar, é só discurso de ocasião. E isso que é triste, né? A falta de ações efetivas e preventivas, que morrem-se exatamente apenas por ser mulher. Feminicídio, né, Pondé? Você bota... uma entrevistada fala da Lei Maria da Penha e que todo mundo sabe que ela não consegue ser efetiva de verdade. Eu vejo isso, acho que o momento político, concordo que tem a coisa do marketing do Dia Internacional da Mulher. Acho que, como veio a pergunta que você fez, existe um certo desgaste da ideia de bolsa no Brasil nesse exato momento, por conta de toda a história da Bolsa Família e de como isso entrou no espectro da imagem política como ser uma forma de troca por voto no Nordeste e em outras áreas do país. Então, a própria palavra bolsa pega mal nesse sentido. Agora, eu tenho a impressão que, eu tendo a ser sempre contra o Estado ficar inchado dando dinheiro para os outros, né? Porque como o Estado não tem dinheiro, quando ele dá dinheiro para os outros, ele está dando o nosso dinheiro. E não o dinheiro dele, porque o Estado não produz dinheiro. Mas não há dúvida de que existe um fator financeiro, como dizem algumas entrevistadas, na possibilidade de uma mulher se afastar de um agressor dentro de casa. Existe um fator financeiro. E a gente vê esse fator financeiro sem precisar chegar no caso de violência. A gente vê o fator financeiro em separações. Quando mais mulheres começaram a trabalhar, houve um maior número de separação, porque as mulheres estavam trabalhando, então elas ficavam mais independentes economicamente. Então, acho que o tema, ele é um tema, no Brasil ele é urgente, então, de repente, uma bolsa, no caso como esse, somando-se a outras coisas, poderia até ser interessante. Mas eu sou, a priori, pouco simpático ao governo ficar dando bolsas. Vamos que dá tempo para mais uma pergunta aqui. Boa noite, meu nome é Eliel Gomes. Boa noite, professor, secretário. A quem dirijo minha pergunta. É evidente que, se aprovado, esses números registrados somente subiriam. Esse programa se sustentaria com o passar do tempo? E, Pondé, se aprovado,
haveria tratamento isonômico para essas mulheres vítimas da violência, fixando um valor determinado? Olha, Eliel, eu acho o seguinte, como disse o professor Pondé, falta dinheiro para tudo. No Brasil, sobretudo no campo dos direitos sociais, das políticas públicas, seguramente faltará dinheiro para isso. Nós já temos no Brasil alguns programas de proteção a testemunhas, vítimas e de criança ameaçada de morte, que padecem na atualidade de um grave problema que é a falta de recursos, sobretudo porque a União deixou de adimplir, de cumprir suas obrigações de um tempo para cá. E esse tipo de programa, como esse de proteção da mulher, só funciona se funcionar em rede para todo o Brasil. Mais do que nunca, é preciso da ideia de federação, porque muitas mulheres necessitam voltar para o seu estado de origem, por exemplo, não é? E neste caso específico é preciso que um programa de assistência acolha a todos. É muito mais um problema de desenvolvimento social do que de segurança pública, por exemplo. No caso, antes de passar para o Pondé, no caso específico da violência doméstica, que eu acho que é melhor do que a bolsa, é saber como a vítima rompe o ciclo de violência. O que ela precisa fazer para sair daquela situação em que a coloca como vítima da violência doméstica. Não é necessariamente a independência financeira. Pode simplesmente ser a falta de crença nas autoridades. Ela não denuncia a ocorrência da violência porque não tem coragem, porque não acredita, não tem credibilidade, muitas vezes, do Estado. Rapidamente, Pondé, que estamos chegando ao fim. Eu acho que tem uma outra coisa também. Muitas vezes as mulheres não falam nada porque as famílias foram atomizadas. Você não tem vínculos familiares. Em outros momentos, uma mulher que sofria uma coisa como essa podia ser protegida pela própria família de origem dela. E hoje as famílias são muito atomizadas. Agora, quando você perguntou se ia aumentar, eu imagino que a sua suspeita era de que, de repente, se você desse uma bolsa, de repente ia começar a aparecer um monte de mulher dizendo que apanhou para ganhar a bolsa, né? Eu percebi um certo ceticismo na tua posição. E a isonomia, eu acho que seria difícil se estabelecer claramente a isonomia. Obrigada por hora, nós vamos continuar já nas redes sociais. E o nosso boa noite vem lá do outro lado do mundo para as mulheres russas. O Dia Internacional da Mulher, celebrado amanhã, dia 8 de março, começou mais cedo. Em várias ruas e estradas do país, ao serem paradas por policiais, as condutoras não recebiam uma multa, e sim rosas vermelhas. Continue conosco, daqui a alguns segundos vamos voltar com a plateia nos canais digitais da Cultura no YouTube e também no Facebook. Uma ótima noite para você, até amanhã. Jornal da